Bem-vindos, amigos benfiquistas. O que temos para vos contar hoje vai deixar-vos completamente em estado de choque. São 3 acontecimentos bombásticos que nos bastidores estão a mexer com tudo e a verdade é que ninguém esperava que fosse assim. Começamos com uma notícia que pode arruinar um dos maiores sonhos de regresso à Catedral. Tudo parecia alinhado, tudo parecia possível, até que um rival direto decidiu meter-se ao barulho e colocar o plano em risco. Um verdadeiro balde de água fria em plena contagem decrescente para o clássico. Mas como se não bastasse, outra bomba caiu. Um antigo desejo da estrutura encarnada pode estar prestes a assinar por quem menos esperávamos. Um reforço que esteve mesmo ali a chegar e que agora está a um passo de se vestir com outras cores. Traição ou estratégia? E para terminar, uma revelação interna que apanhou toda a gente de surpresa. Sabes mesmo quem paga os custos durante as longas ausências por lesão de um dos nomes mais falados da temporada? A resposta é mais complexa e mais cara do que imaginas. Fica por aí, porque nada disto é por acaso. Comenta já o que achas que está por vir, deixa o teu like e ativa o sininho, porque a primeira bomba rebenta já a seguir. O nome de Éderson Moraes voltou a ganhar força nos corredores da Luz. O guardião brasileiro, um dos mais respeitados da última década, já disse mais de uma vez que gostaria de regressar ao Benfica, clube onde se lançou para o futebol europeu. Mas o que parecia ser um sonho prestes a concretizar-se, pode transformar-se num autêntico pesadelo para Rui Costa e os adeptos encarnados. E tudo por causa do Porto. Segundo revelou o jornalista Ekrem Kunur, especialista em mercado de transferências, o Manchester City está a considerar incluir Éderson numa troca direta com o Porto, como parte do plano para garantir a contratação de Diogo Costa, o atual número 1 da baliza azul e branca e da seleção nacional. A ideia é clara: Diogo Costa segue para Manchester, Éderson regressa a Portugal, mas para o Dragão. Isto mesmo. O guardião que brilhou com o manto sagrado, que chegou ao topo no Etihad Stadium, pode agora vestir de azul e branco, num movimento que está a deixar os benfiquistas em fúria. Mas o negócio não está fechado. Há um elemento extra que pode travar tudo: a Arábia Saudita. Éderson está a ser fortemente cobiçado por clubes do Médio Oriente, entre eles o Al Hilal, onde Jorge Jesus já deixou claro que gostaria de o ter. Os milhões do petróleo podem convencer o brasileiro, e se isso acontecer, a troca com o Porto cai por terra. No entanto, caso Éderson recuse a Arábia, o risco de ver o ex-Benfica jogar no Dragão aumenta drasticamente. Rui Costa, que há muito acompanha o dossiê Éderson, sabe que para trazê-lo de volta à Luz terá de investir entre 30 e 35 milhões de euros. Um valor considerado alto, especialmente tendo em conta os outros investimentos previstos para o verão. A prioridade para a baliza mantém-se em aberto, mas o nome de Éderson está em cima da mesa, embora cada vez mais distante. Nesta temporada, Éderson Moraes, atualmente avaliado em 25 milhões de euros, contabiliza 31 jogos, 20 na Premier League, 8 na Liga dos Campeões, 1 na FA Cup e 2 na Community Shield. Apesar de ter sofrido 44 golos, o brasileiro continua a ser um nome de peso, experiente e altamente valorizado. Nas redes sociais, a reação foi imediata. Traição se for para o Porto, dizem uns. Como é possível não se anteciparem, reclamam outros. Há quem ainda acredite que o coração pode pesar mais do que o dinheiro, mas no futebol moderno, isso raramente acontece. O cenário deixa Rui Costa numa posição delicada. Se perder Éderson para o rival direto, a pressão sobre a direção encarnada vai aumentar ainda mais. E a novela da baliza pode transformar-se no primeiro grande embate do mercado de verão. Mas esta não é a única batalha entre Benfica e Porto a ferver nos bastidores. Se de um lado glorioso pode ver um regresso falhado, do outro um reforço apontado como sucessor de Rafa Silva está prestes a mudar-se para o Dragão. Luís Guilherme, o jovem brasileiro que foi alvo dos encarnados no último verão, agora está a ser negociado pelos azuis e brancos com o West Ham. E o valor já está em cima da mesa. Um desvio calculado? Um ataque direto à estrutura da Luz? A resposta já a seguir. Enquanto o Benfica se esforça para segurar o que tem e ainda tenta recuperar o que já foi seu, o Porto está a mexer-se nos bastidores com movimentos cirúrgicos e silenciosos. E o próximo golpe pode vir de onde mais dói, um antigo alvo da estrutura de Rui Costa que agora está prestes a reforçar o rival direto.
Falamos de Luís Guilherme, o jovem talento brasileiro de 19 anos, atualmente nos quadros do West Ham, mas que no verão passado esteve mesmo na lista de reforços encarnados como possível substituto direto de Rafa Silva. Segundo avançado pelo canal Now, o Porto prepara-se para apresentar uma proposta formal de 18 milhões de euros aos responsáveis do clube inglês para garantir a contratação do extremo canarinho. E mais, o dossiê já foi aprovado por André Vilas-Boas, que vê em Luís Guilherme uma aposta de futuro com impacto imediato. É importante recordar que Luís Guilherme esteve muito perto de reforçar o Benfica no início desta temporada. Na altura, ainda vinculado ao Palmeiras, o jogador era visto por Rui Costa como nome ideal para manter o perfil ofensivo que Rafa vinha a dar à equipa nos últimos anos. Mas os valores pedidos, próximos dos 20 milhões de euros, e a forte concorrência do mercado inglês fizeram o glorioso recuar. O West Ham avançou, convenceu o jogador e levou-o para a Premier League. Só que as coisas não correram como se esperava. Luís Guilherme somou apenas 11 jogos com a camisola dos Hammers, sem conseguir afirmar-se no 11 titular e acumulando apenas 168 minutos de utilização em toda a época. Marcou um golo, mas ficou longe de justificar o investimento. Agora, Vilas-Boas vê uma oportunidade única de capitalizar essa falta de adaptação. E pretende trazê-lo para o Dragão, oferecendo um contexto onde o jovem brasileiro possa crescer sem a pressão que viveu em Inglaterra. O treinador portista acredita que Luís Guilherme pode ser trabalhado à imagem de um novo Otávio Galeno, dando nova vida ao lado direito do ataque. Esta movimentação é mais do que um reforço para o Porto. É um recado direto a Rui Costa e à estrutura do Benfica. Porque perder um alvo estratégico para rival não é apenas uma falha de mercado, é uma ferida que vai ser recordada em cada clássico. Os adeptos encarnados já estão em ebulição nas redes sociais. Mais um que não escapa para o Porto, questionam. Como é possível não termos avançado no verão, dizem outros. A revolta cresce. E o silêncio da direção só alimenta a tensão. Com 18 milhões de euros em cima da mesa, o Porto mostra que está disposto a investir pesado. E o Benfica? Neste momento, fica a ver um ex-desejo com bilhete só de ida para o Dragão. Mas enquanto este dossiê aquece, outro caso mais sensível ainda está a preocupar o universo encarnado, as constantes lesões de Renato Sanches. E agora, ficamos a saber quem paga a conta milionária enquanto o jogador está de fora dos relevados. Vais querer saber os detalhes. Porque esta revelação muda toda a perspectiva sobre o futuro do camisola 85 da Luz. É difícil aceitar. Ainda mais quando o coração fala mais alto que a razão. Mas há verdades que, por mais duras que sejam, têm de ser enfrentadas de frente. E a situação de Renato Sanches no Benfica está a tornar-se cada vez mais insustentável dentro e fora das quatro linhas. Depois de mais uma lesão muscular, a quarta da temporada, o camisola 85 está de novo afastado da equipa e poderá não voltar a jogar até ao final da época. O cenário já seria preocupante por si só, mas o que se soube agora levanta uma nova camada de discussão. Quem paga o salário de Renato Sanches enquanto ele está constantemente indisponível? A resposta, finalmente confirmada, surpreendeu muitos adeptos e revela um acordo complexo e delicado. Renato Sanches tem um seguro desportivo ativo acionado pelo Paris Saint-Germain que cobre mais de metade do seu ordenado durante os períodos de inatividade. Ou seja, o Benfica apenas suporta uma pequena parte do custo mensal do internacional português. Mas atenção, pequena não significa irrelevante. Estamos a falar de um jogador com vencimentos altos, mesmo em moldes de empréstimo, e cuja ausência tem um peso desportivo e emocional gigante dentro do balneário. Renato chegou à Luz com a promessa de recomeçar. De dar um novo sentido à sua carreira. De voltar a sentir-se feliz onde tudo começou. Rui Costa apostou nele com convicção pessoal, garantindo: vamos ter uma opção de compra. Seria sinal de que estava em condições para jogar e vai estar com certeza. De certeza que vou gastar dinheiro no Renato. Mas a realidade tem sido outra. Desde que chegou, participou em apenas 17 jogos oficiais. Já falhou 29 das 46 partidas disputadas pelo Benfica esta época. E o mais grave, nenhum golo, nenhuma assistência.
Apenas 416 minutos dentro de campo em toda a temporada. Os departamentos médico e técnico fazem o possível. O jogador, dizem, está empenhado, determinado em voltar. Mas o corpo não responde. E quando isso acontece, os sonhos tornam-se pesadelos silenciosos. Apesar de estar a contas com uma nova lesão, Renato Sanches ainda poderá, em teoria, ser opção para o Mundial de Clubes que se realiza entre junho e julho nos Estados Unidos. Mas tudo dependerá de mais uma recuperação, mais um processo, mais incerteza. Nos bastidores, cresce a sensação de que este empréstimo, por mais bem intencionado que tenha sido, não terá continuidade. Rui Costa começa a perceber que, por mais que o coração fale alto, as contas também precisam de equilíbrio. E se o clube for obrigado a fazer escolhas duras, Renato pode ser uma das primeiras vítimas. O caso tem dividido os adeptos. Uns pedem mais paciência e lembram que Renato Sanches foi campeão da Europa e formado no Seixal. Outros dizem basta, apontando para o rácio entre salário e rendimento desportivo. A verdade está no meio. Mas a direção terá de decidir muito em breve. E o mais difícil é isto: a história de Renato com o Benfica é linda demais para acabar assim.